Hoje eu vou te dar 3 dicas de como você consegue amenizar seus sintomas de gastrite, como você consegue reduzir a azia, aquela queimação que você sente de maneira frequente. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha só, se você que está me assistindo agora, você não sente esses desconfortos, por exemplo, essa queimação, essa azia de maneira frequente, faz o seguinte, compartilha isso para uma pessoa que tenha gastrite, que você conhece que tem gastrite ou que tem essa queimação, sente esse refluxo, por exemplo, de forma frequente, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. Então você vai fazer essa troca, você vai me ajudar e você vai estar ajudando essa pessoa pra caramba a estar reduzindo esses sintomas que realmente é bem desconfortável. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. Mas antes de eu dar essas 3 dicas pra você, primeira coisa que você tem que entender é o que é a gastrite. E a gastrite nada mais é do que uma condição onde que o seu corpo ele tem uma inflamação na mucosa estomacal, onde que você tem uma produção muito maior de ácido clorídrico, que é o que? Esse ácido do nosso estômago. Então, entende uma coisa, no nosso estômago, o nosso estômago ele naturalmente já é mais ácido, enquanto que o nosso intestino, ele cada vez mais que ele está indo em direção ao nosso reto, para a gente, por exemplo, eliminar as fezes, o pH ele está ficando cada vez mais alcalino. Então a gente tem essa regulação. Tanto que quando você consome algum alimento, no seu estômago ele já produz ácido clorídrico, porque esse ácido clorídrico ele é importante para a gente. Para quê? Para a gente conseguir ter uma melhor absorção de ferro, para a gente conseguir ter uma boa digestão de proteína, para a gente conseguir ter uma boa absorção, por exemplo, de vitamina B12. Então esse ácido clorídrico ele é importante. O único problema é que quando esse ácido clorídrico ele é produzido em demasia, aí que está o problema. Isso acontece bastante com pessoas que utilizam, por exemplo, medicamentos para gastrite. Por exemplo, bomba inibidora de próton ou inibidores de H+. Então, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, ranitidina. Esses medicamentos a longo prazo acabam provocando essa dependência, porque eles vão provocar um rebote ácido. Porque o que acontece? A partir do momento que você utiliza algum desses medicamentos, você cessa essa produção de ácido clorídrico. Tanto que os estudos mostram que pessoas que utilizam omeprazol ou pantoprazol, por exemplo, a longo prazo, depois de 2 anos, por exemplo, acabam tendo anemia. Ou seja, acabam tendo os níveis de ferro mais baixos. Por quê? Por conta dessa baixa produção de ácido clorídrico. Então, você acaba melhorando de um lado, mas piorando de outro. Então, por isso que a gente tem que identificar outras formas da gente reduzir esses sintomas de azia, de queimação, que possam também não prejudicar tanto aquela pessoa e que não provoque, por exemplo, efeitos colaterais da mesma forma que esses medicamentos eles acabam provocando. Então, vamos lá para a primeira dica. E a primeira coisa que você pode fazer é evitar momentos em jejum de maneira muito prolongada. Então, por exemplo, imagina o seguinte, a partir do momento que você fica muito tempo em jejum, você acaba ficando, por exemplo, com fome. Só que a partir do momento que você está muito na correria e acaba não parando para comer, e você sente o aroma de algum alimento, por exemplo, de uma comida mais gostosa, o que isso vai acontecer? O seu corpo naturalmente ele já vai produzir ácido clorídrico. E imagina o seguinte, quando você tem essa produção de ácido clorídrico, sendo que seu estômago ele já tá vazio, ele não tem nenhum alimento ali para ele ajudar na digestão, esse ácido clorídrico ele ajudar na digestão, o que vai acontecer é que esse ácido clorídrico em demasia sendo produzido, porque o que o nosso corpo ele imagina? Opa, tô sentindo um aroma de comida, logo daqui a pouco já vai vir, essa pessoa já vai comer. Então o que eu vou fazer? Já vou preparando o local, o ambiente já vai ficando mais ácido para a gente ter essa digestão de proteína. Só que o que acontece? Não vem a comida. E aí você tem produção de ácido clorídrico de um lado, provocando o quê? Afetando diretamente a mucosa do seu estômago. E isso vai fazer com que você sinta aquela azia, você sinta aquele desconforto, aquela queimação. E aí vai fazendo com que fique com esses sintomas desconfortáveis. E aí o que você deve fazer é apenas ter uma frequência maior na sua alimentação. Então, por exemplo, você que faz 3 refeições e você normalmente sente esse desconforto, faz mais sentido você fracionar mais essa alimentação. E fracionar mais não quer dizer você aumentar a quantidade que você está comendo, mas simplesmente você saber dividir mais essa alimentação.
Da mesma maneira que uma pessoa que faz 2 refeições por dia e come 100 gramas de proteína por dia, agora ela fazendo 5 refeições, ela vai comer 20 gramas de proteína por refeição. Ou seja, ela não está comendo mais proteína, ela simplesmente está sabendo dividir mais. Então é isso que precisa ser feito de uma forma geral para quem está buscando reduzir os sintomas da gastrite. E o segundo fator, coisa que eu já mencionei com vocês, é cuidado com o excesso de medicação. A partir do momento que a gente utiliza muito desses medicamentos, a gente torna uma dependência muito grande. Sem mencionar do risco de anemia que eu comentei com vocês no início desse vídeo, o outro fator é justamente esse rebote ácido. Então, por exemplo, a partir do momento que você cessa a utilização desses medicamentos, ocorre esse rebote ácido, fazendo com que você tenha uma queimação ainda maior. Então vou dar um exemplo, saindo um pouco dessa bomba inibidora de próton, dessas bombas inibidoras de H+, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, a ranitidina, vamos sair um pouco deles e vamos falar, por exemplo, de bicarbonato, vamos falar um pouco sobre Sonrisal, por exemplo, aqueles antiácidos. Quando a gente fala, por exemplo, de você ter um melhor conforto quando você sente essa queimação, muitas pessoas acabam recomendando o seguinte: coloca bicarbonato na água e toma. E realmente quando você faz isso, você sente um conforto maior a curto prazo. Então você realmente sente um alívio, você tem uma redução da queimação. Se você quiser fazer o teste, o que eu não recomendo, mas se você quiser fazer esse teste, quando você sentir alguma queimação, pega uma água, coloca bicarbonato e toma. Você vai ver um alívio praticamente que imediato. Porque o que acontece? O bicarbonato, ele é mais alcalino. Então, a partir do momento que ele chega no estômago, ele vai alcalinizar aquele pH daquela região que é o estômago. Só que o que vai acontecer? Posteriormente, o seu corpo ele vai ter esse rebote ácido. Como o ambiente ele vai estar mais alcalino, ele vai produzir mais ácido. Por isso que um dos maiores erros com pessoas que têm gastrite ou pessoas que têm uma queimação muito grande é achar que, eu tenho que consumir alimentos mais alcalinos para conseguir melhorar o meu estômago. Isso está errado, isso está muito errado, porque para pensar o seguinte: o nosso estômago ele funciona corretamente quando ele está num ambiente ácido. Se você aumenta o pH, colocando o pH mais alcalino, o que vai acontecer? O seu corpo vai produzir mais ácido. É a mesma coisa se você está com ar-condicionado e está na temperatura 20. E o ambiente já está na temperatura 20, então o ar-condicionado não precisa trabalhar tanto. Ele só precisa praticamente que ventilar. Só que a partir do momento que o ambiente ele começa a ficar mais quente, que no caso, quando a gente compara com o estômago, ele fica mais alcalino, o que vai acontecer com o ar-condicionado? Ele vai ter que aumentar a potência. Ou seja, ele vai ter que aumentar essa potência para conseguir refrigerar esse local, porque esse local não está com o ambiente correto, não está com a temperatura correta. É a mesma coisa que acontece no seu estômago. Ele fica mais alcalino, o nosso corpo tem uma produção de ácido muito maior para fazer com que esse estômago ele fique mais ácido novamente. E o terceiro e último fator, e isso vai ajudar bastante quem tem refluxo, por exemplo, normalmente pessoas que têm gastrite acabam também tendo muitas vezes episódios de refluxo, então toma cuidado para você não exceder no consumo alimentar antes de você dormir. Porque isso é um dos fatores importantes, porque a digestão, principalmente quando a gente fala de digestão de proteína, a gente fala de uma digestão mais lentificada. Por exemplo, se você for num local onde que você vai, por exemplo, num churrasco, ou você vai comer uma feijoada, ou você vai, por exemplo, num rodízio, onde tem não só muita proteína, mas também muita gordura, esses alimentos eles acabam diminuindo a sua digestão. Isso faz com que, o que acontece? O alimento que você acabou ingerindo, ele fica mais tempo no seu estômago, produzindo ácido clorídrico. Até aí tudo bem. Só que a partir do momento que ele sai do seu estômago e vai para o seu intestino, lembra que eu falei com vocês que no seu estômago ele está mais ácido, só que a partir do momento que a gente vai quanto mais perto do seu reto a gente está, mais alcalino o pH está. Então, por exemplo, a partir do momento que o alimento ele saiu do seu estômago, ele foi para o seu intestino, o que acontece é que o seu próprio corpo ele produz bicarbonato. Para quê? Para alcalinizar aquele meio, para a gente conseguir ter uma boa digestão, porque para a gente conseguir ter uma boa digestão no nosso estômago, o pH precisa estar ácido. Para a gente conseguir ter uma boa digestão no nosso intestino, o pH precisa estar mais alcalino. Então é isso que acontece quando a gente faz, por exemplo, essa digestão. Só que a partir do momento que aquele alimento ele está no seu estômago e você está produzindo muito ácido clorídrico para aquele estômago, o que vai acontecer? Você vai ter maior produção de bicarbonato no momento que o alimento ele está no teu estômago, tá? Você vai ter maior produção de bicarbonato para o teu sangue.
Logo, é o que acontece, o que a gente chama de maré alcalina. Você fica mais cansado, você fica mais cansada, com vontade de dormir. E aí, você repara que você se mantendo acordado, não indo deitar, logo depois de uns 30 minutos a 2 horas, depende muito da quantidade de alimentar que você acabou ingerindo, mas de 30 minutos a 2 horas, esse sono acaba, esse sono cessa. Por quê? Porque todo aquele alimento que estava no seu estômago, ele foi para o seu intestino. Ou seja, a partir do momento que ele foi para o seu intestino, o bicarbonato começou a ir para o seu intestino para alcalinizar aquele meio. Parou de ter aquela maré alcalina, de ter mais bicarbonato no seu sangue, logo você parou de sentir aquele cansaço. A partir desse momento, o que eu quero que vocês entendam? Que existem alimentos que têm uma digestão muito mais lenta do que outros. Então, é interessante você se ater com isso para você não exceder a quantidade. Porque muitas das vezes o que vai acontecer é que você vai estar deitado e o seu corpo vai estar fazendo a digestão. E isso, para quem tem refluxo, é muito ruim. Porque a partir do momento que tem conteúdo no seu estômago, ter uma passagem, por exemplo, de ácido clorídrico, seja para o seu esôfago, quanto mesmo você gorfar, por exemplo, isso pode acontecer. E a partir do momento que acontece isso, você sente um desconforto muito grande. E isso acontecendo de maneira repetitiva é algo que deve até servir como alerta para você. Só que, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre refluxo, eu me aprofundo mais sobre isso, que eu vou falar com muito mais clareza, mas não é o foco desse vídeo. Mas é isso que a gente tem que entender, não exceder o consumo alimentar por conta dessa digestão. Então, uma das formas de amenizar até mesmo esse refluxo, caso não tenha como, você chega em casa muito cansado do trabalho e você já tenha que jantar e logo depois você tem que dormir, porque nem sempre a gente vai ter as mais belas condições do mundo para a gente estar atuando, então a gente atua com o que tem. O que você pode fazer é o quê? Você não eleva a cabeceira da sua cama, você eleva toda a sua cama na parte onde que você deita. Então, porque imagina o seguinte, a partir do momento que você eleva só o seu travesseiro, você dorme com o travesseiro mais elevado, você só eleva a sua cabeça. Sendo que toda a parte do seu pescoço, até a parte do seu sistema do trato gastrointestinal, ele fica da posição horizontal. Então, para o alimento ele voltar, para o ácido clorídrico ele voltar, fica muito fácil. Então, por isso que a gente tem que mexer no quê? Nos pés da cama. Os pés da cama precisam estar mais altos para você ficar assim. A partir do momento que fica assim, fica muito mais difícil daquele alimento ele voltar. Fica muito mais difícil daquele ácido ele voltar. Seja para você acabar gorfar ou mesmo para produzir ácido clorídrico para ficar no seu esôfago, para você sentir aquela queimação, aquele desconforto, aquele refluxo mesmo normal. Então você precisa elevar os pés da cama para ele ficar nessa posição, para você ficar nessa posição. Assim fica muito mais difícil desse refluxo acontecer. Isso não deve ser feito em quem não tem refluxo, tá? Se você tem gastrite, mas não tem refluxo, não tem a necessidade de fazer. Ou até mesmo se você tem refluxo, mas você tem refluxo em outros momentos e não no período noturno, não faz sentido você fazer isso. Isso é apenas para quem tem refluxo na hora de dormir, ou acorda com muito desconforto por conta do refluxo no meio da madrugada. Então isso precisa ser feito. Além de outras estratégias que isso é muito interessante, que aproveitando a ideia, se você tem gastrite ou se você tem refluxo, se você precisa de um profissional para estar te ajudando com isso, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu acompanhamento nutricional. Seja você aqui da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, e quiser um atendimento presencial, quanto para você que for de outro estado e precisa realmente dessa ajuda, eu consigo te ajudar com relação a isso. Existem alimentações e suplementações específicas para a gente estar atuando nesse cenário. Então a gente pode estar atuando isso por meio do online, que o resultado é o mesmo, não tem diferença nenhuma. A diferença é que um é presencial, o outro é online, mas a comunicação e o resultado vai ser o mesmo, beleza? Se fizer sentido para você, vou deixar o link ali pro acompanhamento nutricional. Mas pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre gastrite. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Que eu vou responder aqui sem problema nenhum. E se tiver sugestão sobre algum outro vídeo que você queira que eu traga aqui pro canal, só colocar aqui nos comentários também, que é interessante entender esse feedback, entender se vocês gostam mais desse assunto de eu abordar mais sobre alguns tipos de doença, ou vocês gostam mais de assuntos voltados à suplementação. Eu quero entender o que vocês mais gostam, então o seu feedback é muito importante. E se você gostou desse vídeo, clique aqui no curtir, que isso é importante, que o YouTube entende que esse é o vídeo relevante e ele vai mandar isso para mais pessoas.
E aí você vai estar ajudando a patrocinar esse canal de maneira gratuita a entregar esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas vão ser ajudadas e esse canal vai crescer cada vez mais. Pessoal, é isso. Adorei conversar com vocês. Um beijo e tchau.